people! This is Teacher Bella! E hoje a gente vai falar sobre o tópico sensível, comida. E já dei spoiler, mas na verdade a gente vai falar um pouco sobre gramática. Vamos falar um pouco sobre... falhas técnicas? Olha ele aí, would like. Então, o would like, a gente vai falar principalmente para quando a gente vai pedir comida, né? Isso é muito bom para quem vai viajar, hein? Tá precisando pedir uma comidinha no restaurante, pedir um café numa cafeteria. Would like tá aí para isso. Então, a gente tá aqui para aprender um pouco sobre a gramática do would like. Okidoki, tava com saudade. Ó, vamos lá. Vamos explicar primeiro para que a gente entender, né? Para que a gente usa o would like? A gente pode usar o would like para expressar desejos. Wish seria desejos também, só que outros tipos de desejos, né? Tipo, eu gostaria disso, né? Desejos de tipo, nossa, eu queria muito que isso acontecesse, eu queria muito que isso... eu queria. I wish for... eu desejo uma barra de chocolate. I would like a bar of chocolate. Então, a gente tem várias coisas assim. E preferências. Tipo, I would like my coffee cold. Eu quero o meu café gelado, não quente. Então, a preferência é que seja gelado. Então, nós podemos usar várias coisas. Olha só a frase de exemplo que eu botei ali em cima. I would like a cup of coffee, please. I would like a cup of coffee, please. Então, quando você vai a uma cafeteria e gostaria de um copinho de café, você vai falar I would like a cup of coffee, please. Para pedir o seu café. Então, eu gostaria de uma xícara de café, na verdade, né? Não é um copo. Cup, a gente fala para xícaras. Então, por exemplo, quando até algumas receitas falam, one cup de tal coisa, não é um copo, é uma xícara. Então, copo a gente pode falar cup também, tá? Mas a gente usa mais, nesse caso, para xícara de café. Ok? Então, a gente usa o would like para isso. A gente também tem o would like para expressar que a gente quer ou deseja algo, mas de um jeito mais educado, menos informal, né? Eu diria. O would seria o que a gente trocaria pelo I want, né? Um jeito de falar que você quer algo, só que sem falar, eu quero isso, eu gostaria disso, né? Normalmente a gente normalmente quando a gente vai fazer pedidos num restaurante ou comprar itens em algum lugar, numa loja, enfim, a gente usa o would ao invés de want para poder soar mais polite, soar mais educado, mais formal, ok? Não li o exemplo. Olha, she wouldn't like a cup of coffee. Eu coloquei o exemplo anterior na negativa. A gente vai entender um pouco da formação do would, tá? Mas nesse contexto, she wouldn't like a cup of coffee. Ela não gostaria de um copo de café. Então não é do desejo dela, não é algo que ela queira. Só que mais polite, né? Mais politicamente correto. Vamos falar sobre as formas do would? A gente pode usar, would you like anything else? Você gostaria de mais alguma coisa? Então, a gente tem o would na afirmativa, na negativa e na interrogativa. E eu coloquei dois números ali. Afirmativa 1 e 2. E a negativa e a interrogativa meio que seguem esse padrão. Na afirmativa, a gente tem subject, sujeito, mais would like, mais o would like, né? Would you like? I would like, na verdade, né? E mais o noun, ou seja, mais o substantivo. Então, a gente usa essa estrutura quando a gente quer algo. I would like a cup of coffee. I é o sujeito. Would like é would like. A cup of coffee é o noun, é o substantivo que você quer, tá? E a gente também tem outra forma de usar na afirmativa, que é quando a gente
quer fazer algo, né? E não quando a gente quer algo, a gente quer fazer algo. Então, a gente usa o sujeito, would like, mais o to e mais o verbo. E a gente vai ver essas duas estruturas direitinho, com mais cautela e com um exemplo mais pra frente. Mas eu tenho um adicional a falar, né? Em situações informais, né, a gente pode usar a contração de, o dezinho com um apóstrofo, mas nunca no final de uma frase, né? Então, você poderia falar I'd like a cup of coffee. I'd like. Ao invés de I would like, eu boto o dezinho, né? E escrevo like. I'd like a cup of coffee, né? Então, a gente pode usar dessa forma sem problema. Vamos ver agora, de fato, os exemplos. Affirmative one, né? Sujeito mais would like, mais o substantivo. I would like a cup of coffee. Olha ali, o I é o nosso sujeito, o would like é o nosso would like, e o cup of coffee é o nosso noun. Então, esse é o exemplo número 1. I would like a cup of coffee. E se você fosse falar na informal, né? I'd like a cup of coffee. Ok? Very good. Essa é muito simples. Agora a gente vai passar para o verbo, né? O sujeito, I, would like to have a beer. O que você quer fazer? Você quer ter ou beber uma cerveja. Você poderia falar, né? I would like a beer, que eu gostaria de uma cerveja, mas você também pode falar I would like to grab a beer. Então, o que você quer fazer? Você quer ir para beber uma cerveja, entendeu? Então, você está falando o verbo e depois botando ali o que você quer de fato, que é o noun, que é o substantivo, enfim, a coisa que você quer. Olha ali, I would like to have a beer. I would like ou I'd like to have a beer na afirmativa. Então, a diferença entre um e outro é essa. Numa você põe um verbo, porque significa que você quer ir fazer alguma coisa. Pode ser ir comer alguma coisa, né? I'd like to grab. Grab é tipo comer, né? No informalzão. I'd like to grab I'd like to grab something to eat. Eu gostaria, I would like to grab, ou seja, de, tipo assim, comer algo, entendeu? De ir lá comer algo. Então, você tem aí um verbo no meio. É diferente do simples, tipo, eu quero isso. Eu quero fazer isso, ou eu quero ir lá para comer isso. É meio que essa a diferença. Okidoki. Vamos para a negativa? Eu coloquei 1 e 2 porque eu usei os dois exemplos anteriores. O primeiro, o que a gente faz para fazer a negativa, então? A gente simplesmente coloca o not depois do would, antes do like, tá? Então, não é would like not, é wouldn't ou would not like something. Exemplo número 1, she wouldn't like a cup of coffee. Ela não gostaria, ela não quer, né, um copo de café. He wouldn't like to have a beer. Ele não quer ir lá, ele não quer beber cerveja, ele não quer. Ok? Então, he wouldn't. She wouldn't. Você pode falar wouldn't ou você pode falar would not. Wouldn't é a contraçãozinha do would com o not. Show de bola? Então, na negativa, a gente tem que adicionar simplesmente o not ao lado do would. E assim a gente tem, né, aí a nossa negative sentence. Okidoki. Agora, na interrogative, tem muita gente que trava um pouco, confesso, na formação da interrogative sentence, mas é uma questão simples. A mesma coisa que a gente faz com o verbo to be, quando a gente coloca, tipo, I am, a gente muda para am I, a gente vai fazer aqui com o would e com a pessoa. Então, por exemplo, se she would, na interrogativa, would she? Entendeu? A gente vai estar she would she? Então, olha lá. She would like a cup of coffee vira would she like a cup of coffee? Ela gostaria de um copo de café? Será que ela quer um copo de café? E aí, a gente tem também de baixo. Would he like to have a beer? Would he like to grab something to eat?
Aí você vai botar o would na frente do sujeito. Então, para fazer questões, para fazer perguntas, você coloca o would logo antes, né, do sujeito. E o would é isso, gente. O would like é para isso. E é muito bom, porque eu coloquei comidas brasileiras, perceberam? Porque é muito tranquilo da gente usar, principalmente para esse contexto de restaurante, é muito ideal, a gente usa muito, né? I would like to grab a beer, I would like to do something. And that's it. Hope you liked it. See you next lesson. Quase que eu esqueci.